Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, Flávio falando aqui. E hoje nós vamos passar a lição de terça-feira, tá bom? E só lembrando aqui que este vídeo não tem edição. Quem assistiu os vídeos anteriores aí sabe o motivo. Ademais, vamos à frente. Que Deus te abençoe e vamos seguir em frente, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer um comentário, na verdade, eu vou fazer uma leitura e uns breves comentários, assim, bem curtos mesmo, da lição jovem e da lição dos adultos. Desta vez eu não vou fazer a selfie, porque hoje eu vou deixar padrão e só vou mudando o título, o que eu escrevi na capa, beleza? Então vamos lá. O título de hoje é Sacerdócio Superior. E o que eu achei bacana é que na lição dos jovens teve um complemento que trouxe uma clareza aí para nossa mente, né? Já nos dos adultos deixou uma coisa meio não seja vaga, deixou explicado tudo mais, mas esse complemento que teve aqui na lição dos jovens foi muito bacana, eu gostei. Então vamos lá. Sacerdócio Superior é o título deste dia, já ia falar dessa semana, deste dia de terça-feira, 1º de fevereiro, e a função do sacerdote de Israel. Vamos lá, a função do sacerdote de Israel, quando eles faziam lá os seus sacrifícios, aquilo dali era temporário e ilustrava, prefigurava o ministério de Cristo. Muita gente já sabe disso, né? Mas esse assunto veio a nossos ouvidos mais uma vez para a gente entender a diferença de um para o outro, tá? Então vamos lá. Por meio do ministério deles, o Senhor queria levar as pessoas a colocar a sua fé, depositar a sua fé no futuro ministério de Jesus. O que isso significa, galera? Significa que Jesus é o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso está em João, no capítulo 1, no verso 29, tá bom? Então vamos lá. Em Hebreus, no capítulo 7, no verso 12, o Paulo ele utilizou esse argumento para explicar ao pessoal de Hebreus, né, para eles voltarem para o Senhor, porque eles se perderam ali no meio do caminho, no meio do ministério de Cristo, eles perderam o foco, começaram a mudar muita coisa, enfim. Você sabe como é Satanás trabalhando na mente do ser humano, né? Então vamos lá. Explica que, né, no capítulo 7, verso 12, explica que a mudança de sacerdote tornou necessária. Calma aí que eu não entendi. Explica que a mudança de sacerdote dos sacerdotes israelitas para Jesus. Ah, tá. A mudança de sacerdotes israelitas para Jesus tornou necessária uma mudança na lei. Tornou necessária uma mudança na lei. Essa lei não é a lei que estava dentro da arca, que está, no caso, dentro da arca. É a lei que está do lado da arca, tá bom? Então, é uma lei que pode ser mudada, não é eterna, não é eterna. Somente a eterna é aquela que está dentro da arca. Então vamos lá. Explica que a mudança de sacerdócio do sacerdote, eu posso ter falado merda, né? Tem algumas coisas aí que não vai mudar, não sei. Enfim, não sou Deus para julgar essas coisas. Mas a gente sabe que o que estava fora podia ser mudado, tá bom? Então vamos lá. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos não vai ser. Já tô brigando com o tio já. Porque a lei proibia que alguém que não fosse, tá ok, alguém que não fosse da descendência de Levi, da tribo de Levi, não podiam assumir o sacerdócio, entendeu? Porque tinha que vir da linhagem de Arão. E isso não aconteceu com Jesus, tá? E aí, para você entender, você pode ver lá em Números, no capítulo 3, verso 10, no capítulo 16, verso 39 e verso 40. E você vai ler Hebreus, no capítulo 7, no verso 13 e 14. E aqui, esse número, no capítulo 3, 16, o que eu falei aqui para vocês, é para vocês entenderem de onde saiu a fonte para Paulo, a confirmação para Paulo e de onde que ele utilizou e tal, que ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Gente, não tem corte esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 13 e 14 explica que Jesus era da linhagem, qual era a linhagem de Jesus? Jesus era da linhagem de Judá,
Então, segundo a lei, né, que eles haviam exposta, era proibido um sacerdote vir de qualquer outra linhagem. E Jesus veio de Judá. Imagina a confusão que deu na mente de quem estava recebendo Jesus, né? Contudo, Paulo argumenta que a designação de Jesus como sacerdote significa que Deus mudou a lei do sacerdote. Não é mais como era prefigurada através de animais e que era esporádica não, que era temporária, tá bom? Não durava muito tempo, a pessoa sempre tinha que estar indo lá, enfim, né? Igual a gente tem que fazer com Jesus, pra gente confessar os nossos pecados todos os dias, todos os momentos a gente tem que confessar nossos pecados a Jesus, para que os nossos pecados possam ser perdoados. Já foi 5 minutos de vídeo. Além disso, continuando aqui, né? Além disso, os pecadores tinham que oferecer diferentes tipos de sacrifícios para obter a expiação. Se você ler lá em Levítico, no capítulo 1 ao 7, você já vai conseguir perceber essa diferença. Mas depois que Jesus veio e ofereceu um sacrifício perfeito, a lei dos sacrifícios de animais, o que aconteceu, foi posta de lado, tá bom? Em Hebreus capítulo 10, versos 17 e 18, confirma isso pra gente. De acordo com Hebreus capítulo 7, no verso 16, Jesus recebeu o sacerdócio. Agora eu vou dar uma lida, tá? Porque isso aqui não tem na lição dos adultos e é algo que me chamou bastante atenção, principalmente ali o finalzinho, a diferença entre juramentos e o juramento que Deus fez ao Filho. Beleza? Então vamos lá. Jesus, ele recebeu o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim. Uma vida que não tem fim. E porque ele possui um ministério eterno. Isso significa que o ministério de Jesus nunca será superado, nem ficará desatualizado. Isso aqui tá em azul, galera, na lição aí dos jovens. Isso top demais. Ele é capaz de salvar. Aí vem aqui, vai depender das versões, eles colocaram aqui as 3 versões, porque aí fica mais forte, né? Olha só, ele é capaz de salvar totalmente, completamente, definitivamente. É claro que tem as versões aqui, né? Nova Bíblia Viva, Nova Versão Internacional, enfim. Seguindo em frente, o que eu achei bacana, que foi que ele é capaz de salvar totalmente, completamente, definitivamente. Não há dúvida a respeito disso. A salvação que Jesus oferece é completa, alcança os aspectos mais profundos da natureza humana. E aí a gente encontra isso em Hebreus capítulo 4, verso 12, no capítulo 9, verso 14 e no capítulo 10, verso 1 ao 4. O ministério de Jesus envolve colocar a lei de Deus em nosso coração. Coração é mente, tá bom? Tornando-nos novas pessoas e nos levando a compartilhar com o mundo essas boas novas do Evangelho. Todo aquele que vive no Senhor e é verdadeiramente transformado faz isso. Deixa ali a semente, né? O joio, a diferença do joio e do trigo é que quando ele é esmiuçado, sai dali as sementes e o joio não. Beleza? Então vamos lá. Hebreus no capítulo 8, verso 10 e o 12 é a fonte de que o ministério de Cristo envolve colocar a lei de Deus em nosso coração, tá ok? Em Hebreus no capítulo 7, verso 22, afirma que Jesus é o fiador da aliança, porque o Senhor fez um juramento de que ele seria sacerdote para sempre. Então ele será nosso sacerdote para sempre. Hebreus no capítulo 7, verso 21. Imagina a habitação que nós iremos morar e o nosso sacerdote é Jesus Cristo para sempre. Até hoje, ele é o nosso sacerdote, intercede por nós, intercede pelos nossos pecados e oferece o seu próprio sangue para que possamos receber o perdão do Pai. Quem faz isso, gente? Ninguém faz isso. Mas ele faz, por amor a nós. Então, Paulo já havia se referido aos juramentos que Deus tinha feito a Abraão e à geração de Moisés, em Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 11, e depois no capítulo 6, do verso 3 ao 15. Então, qual é a diferença entre juramentos e o juramento que ele fez que Deus fez para o seu filho? É que os primeiros foram feitos a seres humanos mortais. Então isso só era válido enquanto aquela pessoa estava viva.
entendeu? Mas no caso do filho, entretanto, cuja vida, né, não tem fim, em Hebreus capítulo 7, verso 16, de novo, a gente está dando essa referência aqui. Não sei se eu estou falando merda. Talvez esteja... não damos essa referência aqui ainda não. O juramento que Deus fez a ele será válido para sempre. O juramento que Deus fez para Jesus durará para sempre, porque Jesus ele é eterno. Tá bom? Então aí fica a dica para você. Não tenha mais dúvida disso. E é assim que nós podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus. É assim, galera. Olha que maravilha. Eu gostei muito desse finalzinho aqui da lição jovem. E agora nós vamos para a lição adulta. Já temos 10 minutos de vídeo. Não se preocupe que eu serei bem breve, tá bom? Então aqui tá falando mais uma vez, só para confirmar na nossa mente. Isso é super importante, galera. Isso ficar gravado no nosso coração. Então vamos lá, coração e mente, tá? Vamos lá. Os sacerdotes são mediadores, porque o coração nada sabe. Ele é enganoso, tá bom? O coração é enganoso. Os sacerdotes são mediadores entre Deus e os seres humanos. Os sacerdotes são os mediadores entre Deus e os seres humanos. A gente já aprendeu isso aí ontem e anteontem. Os sacerdotes levitas não podiam prover acesso completo e seguro a Deus, pois não ofereciam perfeição, ou seja, eram pecadores, não poderiam oferecer uma perfeição, sendo que eles já tinham pecado, visto que isso não aconteceu com Jesus, né? Eles não eram perfeitos, mas Jesus foi perfeito. E então, os sacrifícios de animais também não poderiam limpar a consciência do pecador. É somente o sangue de Jesus Cristo, um sangue puro, real, santo. Beleza? O seu propósito era apontar para o ministério de Jesus e seu sacrifício, o único que proporcionaria a verdadeira purificação do pecado. Isso está em Hebreus 9, verso 14, no capítulo 10, verso 1 ao 3, e depois no verso 10 ao 14, tá bom? E aí a gente vê até porque que Satanás inspirou pessoas, baseado nisso daqui, a matarem crianças, né? Sangue inocente, para fazer beber aquele líquido ou oferecer a eles, né? Fazer as pessoas matarem as crianças, tirar o sangue para oferecerem a eles um sangue puro, leal. Bom, enfim, não vou falar mais nada a respeito disso, não vale nem a pena ficar falando sobre isso. Mas vamos lá. Jesus... Tá, mas por que isso, né? Por que Jesus... Por que ele é o único que proporcionaria a verdadeira purificação do pecado? Porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em João capítulo 1, no verso 29. E aí vem uma pergunta aqui, mas vamos pular. Hebreus capítulo 7, verso 12. Explica que a mudança do sacerdócio tornou necessária uma mudança na lei. Estamos falando sobre isso novamente, para ficar na nossa mente. Por que houve essa mudança, gente? Porque havia uma lei rígida que proibia que se uma pessoa estivesse fora da tribo de Levi, não poderia assumir a posição de sumo sacerdote, não poderia assumir a posição de sacerdote, tá bom? Então vamos lá. E essa linhagem vinha por meio de Arão, tá bom? Então a gente vai encontrar em Números capítulo 3, verso 10 e Números capítulo 16, verso 39 e 40. Seguindo em frente, Hebreus, no capítulo 7, verso 13 e 14, explica que Jesus era da linhagem de Judá. Hebreus, no capítulo 7, no verso 13 e 14, explica que Jesus era da linhagem de Judá. Paulo argumenta que sua designação como sacerdote significa que Deus mudou a lei de sacerdote. Eu já falei sobre isso, né, que isso traz uma confusão danada na cabeça dos seres humanos. Mas aqui está sendo claro, por favor, põe isso no seu coração. A vinda de Jesus também implicou uma mudança na lei dos sacrifícios. Os pecadores eram obrigados a trazer diferentes tipos de sacrifícios para expiação, para obter expiação, Levíticos capítulo 1 ao capítulo 7. Mas ao vir Jesus e oferecer um sacrifício perfeito, a lei dos sacrifícios de animais também foi posta de lado. Isso em Hebreus, no capítulo 10, versos 17 e 18. Mas como isso, o que gerou isso? Isso foi como resultado da nova aliança e da revelação mais completa do plano da salvação.
Por isso, não tenha dúvida de que você é salvo em Cristo Jesus. Aceite Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E seja obediente às suas leis, seja obediente aos seus preceitos, seus mandamentos. E se apegue cada vez mais à palavra do Senhor. Aprenda mais dele, tá? E essa foi a lição de hoje, de quinta-feira. Um forte abraço para você, espero que você tenha apreciado esse vídeo. Deixe o seu like se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, liga o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe nos comentários o que você achou. Agora deixa eu enrolar um pouquinho aqui. Vou deixar um card aqui, galera, aqui em cima para que vocês possam estar assistindo a outros vídeos que eu já postei aqui sobre este assunto, tá? Desde sábado, domingo, segunda. Todos os dias eu tô gravando, não é nenhum dia só. Embora eu esteja com a mesma roupa e tudo mais. Porque eu durmo com a mesma roupa, né? 3, 4 dias, às vezes. Depende do tempo. Mas enfim, é isso aí. Tô enrolando um pouquinho aqui porque eu vou ter que colocar o capa no final. Tá bom? E aí dá pra eu colocar os outros trecos lá. Tá bom, chega. Um forte abraço pra vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.